tarde. Eu sou Fernando Adas, estou com vocês aqui mais uma vez na Clique TV, no nosso programa Marketing do Ideal ao Real. O nosso programa acontece toda quarta-feira, ao meio-dia, e tem a participação ativa de vocês que podem nos enviar perguntas, fazer comentários através do e-mail marketing do Ideal ao Real @cliquetv.com.br e também através da nossa página no Facebook e também no Twitter. O programa de hoje tem como motivação discutir um pouco com vocês sobre a questão da propaganda. Toda vez que a gente fala sobre marketing, existe uma tendência natural em fazer um entendimento em relação à propaganda, ou seja, fazer marketing é fazer propaganda. A gente até percebe que esse entendimento acontece porque de todo o composto do marketing, formado pelo produto, pelo preço, pela distribuição e pela comunicação, talvez a propaganda seja o grande momento de exibição, de materialização dessa estratégia. E por isso, muitas vezes, muito frequentemente, se confunde marketing com propaganda. E a propaganda, na verdade, ela é um dos aspectos do marketing, Quando a gente fala sobre o que a propaganda exibe, nós podemos, a princípio, definir 5 questões pertinentes a este exercício. Eu posso dizer, por exemplo, que a propaganda exibe aspectos do composto de marketing. E o que é o composto de marketing? O composto de marketing é aquele conjunto de esforços ligados ao produto, ou seja, a adaptação que se faz ao produto antes dele ser lançado, além da questão do produto, a questão do preço, por quanto eu vou vender este produto, além da terceira questão, onde eu vou vender este produto, então, e por fim, a questão da comunicação, ou seja, os diferenciais em relação à concorrência. Então, os aspectos fundamentais da propaganda, a boa propaganda tem como pretensão comentar, exibir e reforçar esses aspectos. Os aspectos do composto do marketing ligados a produto, a preço, a local da compra e a diferenciais em relação à concorrência. Agora, nem sempre a propaganda ela contemplou todos esses aspectos. Dentro do composto da propaganda, nós habitualmente gostamos de ver filmes publicitários, E o filme publicitário ele é gostoso porque nos dá não só informações sobre o produto, mas muitas vezes faz isso de uma maneira divertida, de uma maneira bem-humorada. Os aspectos visuais do produto também são maximizados. Então, normalmente, quando se fala de propaganda, também se fala de filmes publicitários e de todo o material que a gente normalmente produz para televisão. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês. Bom, quando se fala de propaganda, a gente pode contar alguns aspectos desse produto, ou seja, uma propaganda ela pode falar um pouquinho sobre o produto em si, ela pode falar um pouco sobre preço, ela pode falar um pouco sobre perfil de consumidor, mas a gente percebe que historicamente os primeiros comerciais, as primeiras propagandas tinham um foco muito grande no produto, ou seja, os comerciais eles tinham como pretensão mostrar o produto. Eu estou falando aí de uma época em que a indústria ainda estava em desenvolvimento, em que as demandas eram enormes e que, de alguma maneira, tudo que se produzia se vendia. E o comercial tinha como pretensão justamente mostrar aspectos
do produto. Eu trouxe alguns comerciais que eu quero disponibilizar para vocês e quero mostrar o primeiro deles. O primeiro deles é um comercial de automóvel e que tem bem claramente esse foco no produto. Vamos assisti-lo juntos. Todos os dias, durante muitos meses, nossos homens testaram estes bancos. Experimentaram tudo. Mais altos, mais baixos, mais juntos, mais separados. E começaram tudo de novo. Mediram, fizeram cálculos, testaram novamente. Até que acharam o lugar certo para as 5 peças mais importantes de um carro. Os passageiros. Agora, só faltava construir um carro em volta desses passageiros. E como um carro espaçoso não precisa ser um carro grande, nós fizemos um carro de linhas tipicamente europeias. Muito bonito, prático, com lugares para 5 pessoas, incluindo joelhos e bagagens. Assim nasceu o carro construído de dentro para fora. O Volkswagen 1600 Brasília. Todo bom gosto europeu em cada detalhe. Com a mecânica mais simples e robusta. A mecânica Volkswagen. Volkswagen 1600 Brasília. Uma nova dimensão de carro. É um comercial um pouco antigo, mas eu quis compartilhar com vocês, principalmente por uma fala dele, em que ele diz que um carro desenvolvido de dentro para fora. Percebam que como esse comercial maximiza e evidencia a questão sobre a fabricação, o próprio roteiro, o próprio script traz quase que um manual de procedimentos de como é feito o automóvel, e enfim. As pessoas até entram no meio do comercial, ele diz um carro capaz de abrigar os seus joelhos, mas enfim, esse é um exemplo de um comercial com foco em produto. Grande parte da propaganda produzida no Brasil na segunda metade do século passado teve como foco os produtos, ou seja, os comerciais eram grandes folhetos de promoção do produto, das novidades. E aí a gente percebe o quanto esse material, esse comercial, ele evidencia aspectos técnicos, cores, modelos, a marca do produto, de modo a dizer que quase como numa linha de produção que estaria então brindando o cliente com essa nova marca, tá? Então, em síntese, o comercial ele tem essa pretensão. Ele é um comercial focado em produto. Existe um outro comercial que eu também quis trazer para vocês e que também tem foco em produto. Só que esse comercial ele fez até um relativo sucesso e o slogan dele ficou até muito marcado, e você certamente, se nasceu antes da década de 70, vai se lembrar de um comercial de um produto de cabelo e que tem um foco em produto, mas que já traz aí um pouco mais de bom humor. Ele não é tão técnico quanto o comercial do automóvel, mas não deixa de falar muito sobre o produto. Vamos vê-lo. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Colorama. Ou seja, o comercial apresenta a linha de produtos, fala até do cabelo, mas você percebe aí que a menina é quase que uma coadjuvante da marca e da linha de produtos. Esse slogan ficou muito famoso na época, até porque a vozinha dela era bem chatinha, né? E até porque a grande personagem, ou seja, o grande papel no filme estava reservado à linha de shampoos. Enfim, é mais um exemplo. Eu considero esse comercial um pouco mais evoluído do que o primeiro, porque ele traz um pouco mais de humor, ele traz um pouco mais de
de ineditismo. O slogan dele é um slogan que se firmou durante muito tempo junto ao público. E, enfim, mas ele não deixa de trazer um aspecto e um foco importante no produto. Ao longo das décadas e até recentemente, existem muitos comerciais que evidenciam o produto. Falar do produto, aliás, é uma grande ansiedade dos anunciantes, né? Os 30 segundos ali são 30 segundos que precisam ser muito bem aproveitados. E aí então a gente percebe uma ansiedade grande do comercial em repetir o nome do produto, em falar da marca. O bacana é que alguns desses comerciais não deixam de falar do produto, mas colocam isso de uma maneira mais gostosa, mais divertida, mais bem-humorada, e são capazes, inclusive, de estimular outros aspectos do cliente, além do visual. Eu trouxe para vocês um exemplo de um comercial que também fez muito sucesso quando foi veiculado e que traz este exemplo, ou seja, ele é um comercial que mostra produto, mas faz isso de uma maneira muito gostosa. Vê se você gosta. Eu não vejo a hora de te contar, de ver mais uma vez, saborear meia mussarela, meia leite ou calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. É isso aí, adoro pizza com guaraná. Eu acho que esse comercial propôs aí uma dobradinha inédita, né, na culinária, e fez muito sucesso na época. Mas o que eu queria comentar com vocês, pessoal, em síntese, é que assim, a propaganda com foco no produto, ela basicamente nos traz alguns elementos que são importantes nesse processo de convencimento do cliente. Para começar, o foco no produto, em geral, acaba tendo uma visão técnica, ou seja, ele traz referências sobre o produto e está muito preocupado em descrever esse produto. Ele é também passível de comparações, ou seja, quando o seu foco na comunicação é um foco no produto, você precisa se preparar para ser comparado com outros produtos. Até porque os atributos dessa comunicação são atributos mais efêmeros, ou seja, toda vez que a comunicação se tangibiliza num produto, ela fica um pouco mais suscetível a comparações com a concorrência, ok? Então, o ponto forte de uma comunicação, de uma propaganda com foco em produto, é a capacidade que ela tem de mostrar esse produto nos seus detalhes. O ponto fraco é aquele no qual coloca o produto de maneira mais suscetível em relação à concorrência, ok? Bom, esse é considerado o primeiro estágio da propaganda, ou seja, a propaganda no Brasil, ela surgiu muito calcada em cima do produto, mas ela foi evoluindo para outros aspectos do produto. O aspecto mais percebido e o aspecto que eu diria que mais impregnou, que mais influenciou a nossa propaganda, tem a ver com a questão do preço, ou seja, a propaganda como um meio de comunicação de aspectos promocionais. Existem vários exemplos de comerciais que trazem e que nos bombardeiam com promoções. Existem alguns setores da economia que acabam assumindo um pouco mais esse foco em promoção e normalmente a gente percebe muito esse foco em empresas de varejo. O varejo tradicional no Brasil é um varejo que normalmente investe na propaganda promocional,
Mas a gente também tem aí alguns exemplos no segmento de automóveis ou no segmento imobiliário, mas normalmente a comunicação de varejo no Brasil é uma comunicação que maximiza o preço. E são esses os exemplos que nós trouxemos para você. E eu queria compartilhar o primeiro exemplo de um comercial antigo, mas já muito promocional. Quem é Arapuã e de cobre de beijo? Arapuã. Mais uma vez, Arapuã lhe cobre de vantagem. Agora, pelo melhor preço à vista, você escolhe os seus eletrodomésticos e compra em 2 pagamentos sem juros. É isso mesmo, em 2 pagamentos iguais e sem juros. Ou, se preferir, ainda pode pagar em até 6 vezes pela melhor prestação fixa do mercado. Venha logo, não perca estas vantagens. Arapuã. Arapuã ligadona em você. Esse era o slogan da Arapuã. Arapuã é uma empresa que já nem existe mais, mas que eu quis trazer um pouco como retrospectiva e um pouco como homenagem a um varejo que fez uma bela história no Brasil. Esse comercial é dos anos 80 e a gente percebe que desde aquele momento já se falava muito de preço, ou seja, aspectos de vantagens, um comercial com bastante estímulo de números, de letras, enfim. Em geral, o varejo no Brasil acaba focando a sua propaganda em vantagens concretas, vantagens ligadas ao bolso. Num momento mais recente, ou seja, de uns anos para cá, a gente percebe que um grande varejista também nos dá ótimos exemplos de propagandas voltadas a preço. Esse varejista é um dos grandes anunciantes que nós temos. Muito normalmente ele ocupa no ranking dos anunciantes a primeira posição, e você já deve até saber de quem nós estamos falando. Eu trouxe um comercial dele para a gente lembrar e para a gente comentar um pouquinho também sobre as Casas Bahia. Vamos ver? Licença, gostaram da geladeira, né? Adoramos. Então vão levar. Sei não, esse mês tá apertado, viu? Mas por isso não é problema. Ó, quer pagar quanto? Nela. Sei lá. Pode dizer, quer pagar quanto? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer no preço dessa geladeira, vocês vão ver, vocês vão acabar levando geladeira e muito mais, olha só. Refrigerador Consul, só R$ 599 à vista ou apenas R$ 59,90 mensais, em 10 vezes sem juros e sem entrada. Corra e aproveite. E você, quer pagar quanto? Porque o que você quer... Pois é, o quer pagar quanto também acabou virando o slogan, né? Acabou virando um jargão que a gente utiliza com muita frequência. E Casas Bahia nos dá um grande exemplo de como uma campanha pode ser promocional sem deixar de ser criativa, bem-humorada, animada, enfim, é um anunciante que nos ensina muito sobre a comunicação próxima do consumidor, feita de uma maneira divertida, ou seja, de uma maneira inusitada. Grande exemplo e, enfim. Agora, além do varejo, existem alguns outros segmentos que vêm adotando uma comunicação mais promocional, uma comunicação ligada a vantagens concretas e que nos dão aí exemplos desta propaganda mais quantitativa. Eu queria finalizar essa parte da propaganda voltada a preço trazendo um exemplo de uma indústria automotiva que fez um belo comercial falando também sobre promoção. Vamos ver. Até agora estava tudo muito igual. Chegou a hora da Chevrolet surpreender o Brasil inteiro. Mais de 500 concessionárias reuniram suas equipes de vendas para preparar a maior liquidação que você já viu. Espere só mais um dia e não compre seu carro nesta quinta. A partir de sexta, a Chevrolet vai levar vida nova para as ruas. Você vai se surpreender com tudo que a Chevrolet está preparando. Seu carro novo está chegando. Muito bom. Enfim, você percebe que assim, a propaganda ela é promocional, ela não fala de preço, mas ela fala de vantagens.
E esse é um aspecto importante da gente dividir com vocês. Toda vez que se fala sobre uma campanha promocional, não significa necessariamente que ela tenha uma campanha de preço, mas ela traz uma vantagem. Perceba que a Fernanda Lima te convida a não comprar nessa quinta-feira, porque na sexta boas novidades vão surgir na Chevrolet. Considero esse comercial um bom exemplo de uma propaganda voltada a preço, voltada à promoção, mas já com uma preocupação maior no visual, no script, na aparência, enfim, ela já tem aí um toque muito mais artístico e acaba sendo aí, então, uma evolução em relação ao que se faz normalmente na comunicação de varejo. Em síntese, então, a gente pode dizer que a propaganda voltada com foco em preço é uma propaganda que tem aspectos mais comerciais, ou seja, um pouco diferente dos aspectos técnicos dos exemplos anteriores ligados a produto. Neste momento aqui, o aspecto comercial é que importa mais, ou seja, quer pagar quanto, não perca a oportunidade nessa sexta-feira, estamos ligados em você, tá? São aspectos quantitativos. Esses aspectos quantitativos são positivos porque eles quebram aquela zona de conforto, eles dão aquele susto no consumidor, motivando a comprar, motivando a ir até a loja, mas elas estão também facilmente comparadas com a concorrência. Toda vez que você desenvolve uma campanha de comunicação ligada a preço, você tem uma capacidade maior de chamar a atenção do cliente, mas ao mesmo tempo tem também uma capacidade de ser comparado com a concorrência. Ok? Bom, e por último, eu queria trazer para vocês aqui um último grupo de comunicação, que é a comunicação voltada ao consumidor. Ou seja, nós tivemos então um primeiro momento da propaganda voltada a produto, um segundo momento da propaganda voltada a preço, e agora nós temos a família de propagandas muito mais sensíveis ao perfil do consumidor. Nós vamos mostrar o primeiro comercial e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Só alguns homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Like a flame, you touch my life. Felt so good, felt so right. Time goes fast, love grows slow. It's so hard to let go. Now I've got to go. Isto é Hollywood. Bom, essa campanha é uma campanha de Marlboro, é uma campanha antiga, é uma campanha dos anos 80, no tempo inclusive em que era permitida a propaganda de cigarros na televisão. Mas o que eu queria dividir aqui com vocês, e nós temos alguns outros exemplos que podemos inclusive passar no segundo bloco, é sobre a questão da atitude comportamental. Percebam que nesse comercial se fala pouco de produto, se fala nada de preço e se mostra um estilo de vida. E essa é uma tendência dessa publicidade mais recente, embora Marlboro seja um ótimo exemplo já feito nos anos 80.
A ideia é essa, então. A ideia é que essa comunicação seja mais voltada ao perfil do cliente. E, por ser mais voltada ao perfil do cliente, seja uma publicidade mais ligada a relacionamento. Ela é menos comparável com a concorrência, porque ela fala direto com o perfil e com o estilo do consumidor. Pessoal, em síntese é isso. Eu queria então agradecer a atenção de vocês. Espero que a gente tenha conseguido trocar aqui algumas ideias sobre a evolução da propaganda aí ao longo das épocas. E esperamos você a próxima semana aqui na Clique TV. E nos aguarde aqui no próximo bloco, no nosso Perguntas e Respostas. Até mais, até daqui a pouco.